Olá, tudo jóia? Aqui é a professora Ana Grazielli e estamos em mais uma videoaula da nossa disciplina de elaboração e análise de projetos. Nessa videoaula, a gente vai falar de uma das variáveis mais importantes que existem no gerenciamento de projetos e que também é uma das maiores restrições que nós temos quando a gente fala de execução de projetos. E essa variável, como sugere o nosso desenho aqui de capa, né, a ampulheta, é o tempo. Então, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento do tempo, gerenciamento dos prazos nos projetos. Afinal de contas, quem não cumpre prazo já perde o bonde, não é verdade? Então, é disso que a gente vai tratar um pouco nessa videoaula, tá certo? Bom, e eu começo trazendo essa reflexão para você a partir de uma letra de uma música, de uma banda que a gente já conhece nessa disciplina, porque inspirou a realização de outros exercícios, né, de exercícios anteriores, que é a Legião Urbana. E dessa vez a gente muda a faixa, muda a música, e ao invés de cantar Eduardo e Mônica, a gente trouxe aqui a música que se chama Tempo Perdido. E aqui do lado tem aí a letra dessa música para a gente parar e refletir um pouquinho sobre o que ela quer dizer e trazer isso para o universo de projetos. Então, vamos observar aqui no primeiro verso da música, né? Todos os dias, quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo porque temos todo o tempo do mundo. Então, quando ele diz ali, né, eu não tenho mais o tempo que passou, significa que aquilo que já foi, já era. O tempo não volta atrás. Mas todo o tempo que ainda tem por vir, ainda está por vir, é um tempo que a gente pode realizar ações, realizar coisas. E no gerenciamento de projetos, é da mesma forma. Aquilo que você não usou, aquele tempo que você não gastou, não usou sabiamente, não vai voltar. Então, aquilo que você poderia ter feito, aquelas ações, aquele acompanhamento, aquele treinamento, de repente aquele atendimento que você fez, que você não fez, você não vai fazer de novo. Então, nesse espírito, a gente precisa pensar o seguinte, que por mais tempo que a gente tenha lá no futuro, lá na frente, o cliente pode não ter. E aí, se ele não tem esse tempo, se ele não tem essa, né, digamos assim, essa possibilidade de esperar pelos resultados que a gente pode entregar no projeto, pode ser que o projeto inteiro signifique um tempo perdido. E aí prejuízo para todos os lados, tá certo? Então, um pouco aí nesse espírito da gestão do tempo e de como a gente pode aproveitá-lo melhor, é que a gente vai pensar em fazer de fato esse gerenciamento acontecer. E aí a gente fica se perguntando como é que eu faço de fato o gerenciamento do tempo em um projeto? Então existem alguns passos para fazer isso, né? Que eu relato aqui nessa transparência. Então, o primeiro passo começa com a definição das atividades específicas que tem a ver com a aula passada, que a gente falou de escopo e de pacote de trabalho. Lembra? Quando você teve que fazer o exercício da EAP? Então, olhar para a estrutura analítica do projeto, definir as atividades que precisam ser feitas, é primordial para que a gente consiga também fazer o gerenciamento do tempo. Outra coisa, sequenciar essas atividades, então, definir o que tem que ser feito e a sequência no que tem que ser usada para fazer. Então, não é tudo bagunçado, não é tudo a hora que a gente quer, mas existe uma ordem, uma lógica para se fazer essas atividades. E aí estimar os recursos, então o que eu vou precisar para fazer essas atividades, o quanto que eu vou gastar, o que eu preciso ter, de repente, de recurso financeiro, de equipamento, de máquina, de pessoas, enfim, todos os recursos que você imagina. Estimar a duração das atividades, então quanto tempo vai levar para fazer cada uma das ações que nós descrevemos no nosso pacote de trabalho, desenvolver o cronograma e controlar o cronograma. Facinho, coisa básica, coisa simples, né? Falando, mas fazendo é um problema sério.
Então, vamos retomar um pouquinho essa coisa da definição das atividades específicas, que é o primeiro passo para o gerenciamento do tempo. Aqui, a gente tem um modelo que você pode utilizar para fazer a descrição do pacote de trabalho. Então, você vai fazer a EAP, né, a estrutura analítica do projeto, e aí você pode usar esse modelinho complementar para você fazer a descrição de cada um dos pacotes de trabalho que você tem que executar. O legal desse modelo é que ele especifica todas as atividades, ou melhor, todos os pontos que você tem que se atentar na hora de descrever uma atividade. Então, você vai colocar aqui o nome do cliente, né? Se fosse aquele projeto, por exemplo, da casa do Eduardo e da Mônica, você diria aqui, cliente, Eduardo e Mônica. Nome do projeto, casa do Eduardo e da Mônica. Atividade. Então, do que a gente está tratando ali? Essa atividade é atividade de planejamento, é atividade de construção, de compra de materiais. Então, você vai descrever isso. Você vai dizer aqui quem é o responsável por essa atividade. Então, quem é o chefão, né? Quem que manda naquele conjunto de atividades, que não é o gerente do projeto. O gerente do projeto é o cara que manda no projeto inteiro. Aqui a gente está falando, de repente, de um coordenador de área, que pode ser um coordenador de compras, de contabilidade, um coordenador de controle de qualidade, alguma coisa nesse sentido. E aí a gente coloca aqui a descrição. Então, aqui você vai detalhar o que precisa ser feito. Então, se de repente a minha atividade for compras, aquisição, então eu vou, aqui no descrição, eu vou dizer o que é que eu preciso fazer, o que eu preciso comprar, como que eu compro, se eu faço avaliação de fornecedores, se eu faço controle de qualidade, se eu faço o controle do estoque. Então, eu vou ter que discriminar tudo que eu tenho que fazer aqui. Aí, nas entradas, você vai descrever quais são as informações que você precisa para começar a fazer seu processo andar. Então, eu preciso saber quanto eu preciso comprar, para quando precisa esse material chegar, se tem que ter alguma condição específica de embalagem, por exemplo, tá? E nos recursos, você vai dizer o que você precisa para executar essas atividades. Eu preciso de um computador, eu preciso de uma mesa, eu preciso de pessoas, eu preciso de um software, de um sistema, eu preciso de um lugar para guardar, né, fazer o estoque dos produtos, tá? E quais serão as saídas? Saídas são as entregas que você vai fazer. Lembra que eu falei dos marcos do projeto, das entregas intermediárias? Então, aqui na saída, você vai dizer o que é que você vai entregar com esse seu processo de compra. Então, assim, obviamente, né? Processo de compra e entrega os materiais, os insumos, as matérias-primas para a realização de outras atividades. Aí você pode colocar aqui quem fez, né? Esse elaborado por é quem fez esse documento e o aprovado por é quem aprovou este documento posteriormente, tá certo? Então, isso aqui é básico para a gente conseguir determinar qual é o nosso pacote de trabalho que será desempenhado e sobre o qual a gente vai ter que fazer uma análise do tempo. Outra coisa muito importante que a gente falou lá no início é o sequenciamento das atividades. Então, eu tenho lá no meu processo de compra, eu preciso receber a requisição de compra, eu preciso analisar o meu estoque, eu preciso avaliar os fornecedores, eu preciso cotar preço. Então, eu tenho um monte de coisinhas aí para fazer. Só que tem uma ordem para fazer isso. Eu não posso, por exemplo, cortar preço antes de receber requisição de compra, né? Eu não posso avaliar fornecedor se eu não tenho uma requisição de compra. Então, nessa atividade de sequenciamento de atividades, a gente precisa imaginar qual é a ordem, qual é a sequência lógica da realização das atividades para poder estabelecer isso num fluxo. E aí, a gente tem aqui 3 modelos distintos de fazer esse sequenciamento, de fazer esse fluxo das atividades. Então, a gente tem esse primeiro modelo aqui, tá? Que é o que a gente chama de diagrama de precedência. Então, o que é o diagrama de precedência? Você tem, aqui no início, você tem uma atividade D e a atividade D precede a atividade E. E a atividade E precede a atividade F. Preceder significa vem antes, é executada antes.
tá certo? Aí a gente tem aqui no meio o diagrama de flecha e arco. O diagrama de flecha e arco é semelhante ao diagrama de precedência, mas a diferença é que ele vai ter mais, digamos assim, caminhos para você adotar. Então, aqui, por exemplo, a gente tem o início, aí a gente tem a atividade 1 e aqui a atividade 2. Essas atividades 1 e 2 são executadas simultaneamente e elas vão, as duas, vão se encaminhar para a atividade 3. Daí, depois da atividade 3, você tem a atividade 4, atividade 5, atividade 6 e atividade 7, que são caminhos diferentes, tá? Só que aqui, tá vendo que a atividade 2, ela pode pular, ela não precisa nem ir para 3, ela pode, de repente, pular para 7. Então, a grande diferença que a gente tem aqui é que, nesse caso do arco e flecha, ou flecha e arco, a gente tem mais caminhos possíveis para as atividades acontecerem. Você tem o maior número de fluxos possíveis de atividade. E aqui, nesse último desenho, a gente tem o diagrama condicional. O diagrama condicional, ele tem, a grande diferença dele é que você vai reparar que aqui no meinho tem um losango, tá vendo, amarelinho? Esse losango indica pra gente que existe uma decisão a ser tomada. Você vai ver que nos outros diagramas não existe isso. Não existe decisão para ser tomada. É simplesmente executar as atividades na sequência que está aqui. Agora, no diagrama condicional, não. Nesse daqui você precisa, você tem o início, que é o círculo amarelinho, aí você tem uma primeira atividade. Essa primeira atividade implica numa decisão. Por exemplo, eu vou comprar do fornecedor, eu vou consultar o meu estoque, tá? O meu estoque está cheio? Sim. Vamos voltar. Vou consultar meu estoque está cheio? Sim. Então eu não vou comprar nada. Meu estoque está cheio? Não. Então eu preciso cotar, fazer cotação de preços, fazer a variação de fornecedores e fazer a aquisição. Então essa é a diferença desses três diagramas. Particularmente, eu acho que é mais fácil trabalhar com esse aqui, com o diagrama condicional, porque sempre a gente tem um ponto como esse aqui, que é um ponto de decisão, que é um ponto de check, que a gente precisa olhar e se perguntar, faço ou não faço? E aí, do faço ou não faço, eu vou tomar caminhos distintos do meu sequenciamento de atividades, tá bom? Vou dar uma paradinha aqui, mas continuo no próximo vídeo para a gente falar ainda um pouco mais sobre gerenciamento do tempo, gerenciamento do prazo. Então, não vai embora não, assiste outro vídeo também. Até mais!